Será que é procrastinação ou ainda não chegou a hora certa? Hoje eu quero falar sobre esse tema que me foi pedido neste canal e eu decidi trazer, porque ele é muito importante. Como que a gente diferencia um momento ideal de começar uma ideia de procrastinação, que é autossabotagem? Tem momentos em que a gente deve esperar, tem momentos que a gente deve se forçar um pouquinho para começar, até onde que é sabedoria e até onde que é a gente se auto-sabotando. Eu vou falar as minhas opiniões nesse vídeo e toda uma linha de raciocínio que você vai conseguir acompanhar aqui comigo. Acho que combina, né? Com esse começo de ano a gente falar sobre isso, porque tá todo mundo na onda do planejamento, metas e tudo mais, mas quem será que vai continuar botando em prática? Não só no mês de janeiro. Tô de olho, hein? Oi, belezura, eu sou a Cassie Litanski, seja bem-vinda ao meu canal. Meu objetivo aqui é expressar ideias, fomentar diálogos e articular mudanças na minha vida, na sua e no mundo. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo para você não esquecer e receber mais conteúdos meus. Sabe quando você já quis muito fazer uma coisa? Escrever um livro, começar um projeto, começar a criar conteúdo na internet, começar o seu empreendimento, sair do CLT ou começar uma nova fase, mudar de casa, mas aí você travou. Já faz meses ou anos que você tá querendo fazer isso e isso não vai para frente. E você se debate. Será que eu tô com medo? Será que ainda não é minha hora? O que será que tá acontecendo? Não tá tão claro assim. Hoje eu quero falar sobre isso, principalmente para a gente aprender a diferenciar o que é medo e o que é sabedoria mesmo do momento certo. Todo desejo, todo plano, ele nasce de uma semente que a gente precisa plantar, regar, nutrir para que ela cresça. Então, qualquer nova ideia, ela começa embrionária, ela começa muito, né, assim, imaterial, a gente precisa maturar ela, amadurecer, para que realmente a gente venha a colher frutos disso. Então, existe um tempo, tanto interno do nosso autoconhecimento, quanto externo do tempo que as coisas levam. Nem todo adiamento é uma procrastinação. Tem sonhos que ficam germinando dentro da gente, a gente fica se preparando para conseguir bancar eles. E eles precisam de chão, eles precisam de base, eles precisam de maturidade. Nem sempre é procrastinação, mas às vezes isso é usado como desculpa para você nunca começar. E existe uma diferença enorme entre esperar o momento certo para priorizar um plano e começar a dar pequenos passos para ir avançando ele para que no momento certo ele possa alavancar. Eu queria falar primeiro sobre o medo que a gente tem, que muitas vezes se disfarça de intuição. Ai, não é o momento, não tô pronta ainda, preciso estudar mais, preciso melhorar ainda não tô me sentindo pronta. Mas a intuição, diferente do medo, é uma vozinha silenciosa e tranquila que fala na nossa cabeça. Ela não dá uma paralisia, ela não dá uma ansiedade, muito pelo contrário, a intuição ela acalma, ela estabiliza, ela não te coloca para baixo. A intuição não te coloca para baixo. A intuição te mantém tranquila e focada. Quando você escuta algo dentro da sua cabeça e você sente coerência, você sente tranquilidade, você sente paz, provavelmente é a sua intuição. O medo, normalmente, ele vai vir com contração, julgamento, paralisia, auto-julgamento muito forte, autocrítica. Então, o medo, ele sempre vai vir de uma forma muito mais agressiva na nossa cabeça do que a intuição. A intuição é mais um direcionamento, um redirecionamento. Aí a gente precisa entender, então, o que é sinal de procrastinação e o que é sinal de estou esperando o momento certo, de cautela, de sabedoria, tá? Eu listei aqui para não me esquecer. Quando a gente tem clareza do que a gente quer, eu sei que eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero começar tal coisa, mas eu evito começar, eu evito dar os primeiros passos. Então, vou dar um exemplo, tá? Tem um projeto de um podcast que eu fiz com uma amiga minha e a gente tava com essa ideia
E a gente já começou a fazer ela, tipo, legal essa ideia, vamos fazer um podcast juntas, vamos. A gente se encontrou, a gente fez os primeiros roteiros, a gente começou a registrar a marca, começou a fazer as coisas um passo de cada vez, mas a gente começou. Demorou um ano pra gente começar a gravar os episódios, porque antes a gente estava fazendo toda a estruturação de identidade visual, de registro de marca, de estruturação do podcast. Então ele só veio a ser gravado um ano depois da ideia ter nascido. Poderia ser mais rápido? Poderia, mas era um projeto secundário nosso, então não era uma coisa que a gente estava com muita pressa de fazer acontecer. Então, seria uma procrastinação se eu quero fazer um podcast, beleza, vamos. Mas a gente nunca marca nada, a gente nunca dá o primeiro passo. A gente só fica falando o que quer e não faz nada para de fato acontecer, sabe? A procrastinação, ela é assim, ela fica te travando, você fica se cobrando, com uma cobrança interna, se sentindo culpada, fracassada, assim, é uma frustração. Ai, eu nunca consigo fazer isso, eu nunca consigo dar prioridade, eu nunca tenho tempo. A procrastinação é assim. Ou então, eu nunca tenho tempo, ou quando eu tiver tempo eu vou fazer tal coisa, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer tal coisa, mas tu nunca cria esse espaço, tu nunca prioriza, nunca sobra o tempo pra nada na vida. Não sobra tempo pra ir na academia, não sobra tempo pra passar um tempo de qualidade com quem tu ama, tu tem que criar esse tempo, tu tem que reservar um tempo na tua agenda pra fazer isso encaixar na vida. Simplesmente não acontece naturalmente. Então, esse é um sinal de procrastinação também, quando você reclama, mas não tira o tempo para aquilo, não dedica o tempo para aquilo. Outra coisa é quando você já consome muita coisa sobre o tema, mas não faz nada, não bota em prática. Ai, porque eu quero criar conteúdo, então eu consumo muito conteúdo sobre criar conteúdo, mas eu não crio. Meu filho, não vai dar. Você precisa criar para aprimorar sua habilidade, não é só consumindo que você vai melhorar numa coisa, não. É tipo assim, nossa, eu preciso me alimentar melhor, então eu vejo muitos vídeos de nutricionistas e eu vejo receitas e tudo, mas eu nunca faço. Eu continuo comendo as mesmas merdas de sempre. Então não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Então, se isso tá acontecendo contigo, é um sinal claro e urgente para você sair do campo das ideias e entrar para o campo da ação, mesmo que em passos pequenos. Eu gosto de seguir uma regra na minha vida para tudo, que é fazer as coisas sem pretensão, despretensiosamente. Eu começo a fazer uma coisa sem pensar que eu vou terminar aquilo, sem pensar naquilo perfeito. Eu tenho a visualização de como que eu quero, eu tenho a visualização do ideal, mas eu começo fazendo sem pretensão. Esses dias mesmo eu peguei o meu computador e os meus cadernos e comecei, tipo, sem pretensão a revisar o meu ano. E de repente eu tirei ali, sei lá, 2 horas da manhã. E sem pretensão, eu juro, eu planejei o meu ano de 2026 para minha empresa e para minha vida pessoal. Tá? Sem pretensão. Eu não estava planejando naquele dia fazer o planejamento. Simplesmente aconteceu. Claro que nesse caso eu tiraria um dia para fazer isso, óbvio, mas aconteceu antes e fluiu. E aí eu fiquei feliz porque fluiu. E só que isso acontece para outras coisas. Eu escrevi um livro agora em 2025, nesse ano passado, e eu precisei fazer isso despretensiosamente. Tinha um tempinho, abria o documento e escrevia. Porque eu não tinha mais tempo livre na minha agenda para botar aquilo de forma fixa todo dia, entendeu? Não tinha. E às vezes a inspiração vinha e eu queria fazer na hora. Então tem coisas que dá para você deixar assim, mas você tem que se comprometer a fazer quando a vontade vem. Não só deixar, ai, depois eu faço, entendeu? E aí você nunca volta e nunca faz e depois reclama. Aí não dá certo. Tá. Agora eu queria falar dos sinais de que você tem sabedoria para esperar o momento certo. Assim, o momento certo é quando a gente decide que é o momento certo. Sim, com certeza. Se a gente decidir que o momento certo é agora, vai ser agora. Mas tem coisas que é prudente esperar um pouquinho, é cauteloso esperar. Por exemplo, eu quero mudar de emprego, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero sair da CLT e começar a empreender. É prudente e recomendado que você faça uma reserva de emergência mínima, pelo menos de 3 meses, e que você planeje a sua transição. Assim você vai sofrer menos, é um fato.
Se você se demitir hoje do emprego e não tiver R$ 1 na reserva e você não tiver plano nenhum de como você vai começar a empreender, é claro que você vai se ferrar. Um pouco, bastante, talvez. Né? Então, o ideal é que você tenha um plano, que você tenha uma base, e isso leva um tempinho para construir. Então, às vezes, a gente ter a sabedoria do momento certo não quer dizer que a gente está só parado esperando, mas a gente está se preparando para, naquele momento, conseguir fazer aquilo que a gente quer. Por exemplo, quando a gente tem uma ideia meio imatura dentro, assim, eu quero fazer tal coisa, mas ainda não sei bem, só que eu não tenho clareza emocional ou estrutural de como que eu vou fazer isso. A minha vida tá uma bagunça, eu nem sei se eu vou ficar aqui nesse lugar e daí eu quero fazer isso, mas não sei se é aqui, então nesse caso é melhor esperar. Tá tudo muito caótico, muito bagunçado, você não vai ter clareza para tomar essa decisão, então é cauteloso, é prudente esperar um pouquinho mais. Outra coisa também que eu acho bem importante de falar é quando tem aspectos que precisam ser organizados primeiro, como é o caso disso que eu falei de sair da CLT e começar a empreender. Você precisa ter uma organização mínima para isso, senão vai ser traumatizante, né? Eu digo assim. Ou então quando você tem um desejo vivo dentro de você, algo que você quer fazer, mas não tem pressa, não tem um prazo, não tem uma urgência, também não tem uma culpa quanto a isso. Eu tenho um plano pessoal, eu mesma falando de mim, que eu quero muito fazer acontecer, mas eu não tenho a menor pressa de fazer isso acontecer. Eu coloco no meu planejamento um prazo bem amplo para isso, mas eu não tenho aquela cobrança, sabe? Nossa, eu preciso terminar o trimestre com isso pronto. Não, não tem. Porque é uma coisa que eu quero realizar no meu tempo, é uma coisa que para mim tem um significado assim. E beleza, esse é o meu objetivo, é a minha relação com essa coisa em específica. Não quer dizer que isso é uma regra para todas as coisas na minha vida, porque não dá para ser assim também. A maioria das coisas a gente precisa ter mais, um pouco mais de rigidez e disciplina para, né, definir prazos e correr atrás deles. Mas tem coisas que a gente pode sim flexibilizar. E nesses casos a gente precisa entender o que é para não se culpar por causa disso. Só respeitar os momentos mesmo, o fluxo das coisas e as pausas também. Ou outra coisa é quando o nosso corpo está pedindo mais descanso, quando o corpo está cansado ou a mente está cansada. Quando você tá assim, você não tem energia suficiente para fazer isso acontecer agora. É cauteloso e é prudente você se resguardar um pouquinho para depois você voltar mais forte, entendeu? Então tem momentos em que a sabedoria ela tá ali, que não é procrastinação. É totalmente diferente. Você percebe essa diferença em você? Tipo, você percebe os padrões de quando você tá procrastinando? Ai, tá ali super dentro, mas não faz. Tá, fala toda hora que vai fazer, mas não faz. E de quando é realmente um preparo para o momento ideal. Quando é tempo de esperar, quando a gente entende que é um tempo de espera, a espera não dói, não machuca, não frustra. A gente compreende ela. Quando a gente só tá ampliando esse tempo de espera desnecessariamente, a gente sente frustração, porque a gente sabe que poderia estar avançando muito mais e não tá tomando a ação necessária. Às vezes a gente precisa pedir ajuda, às vezes a gente precisa estudar mais, às vezes a gente precisa aplicar mesmo, botar muito em ação. Então tem que entender o que tu tá precisando no momento e daí buscar fazer isso. Então, a diferença entre procrastinar e esperar pelo momento certo, na verdade, ela tá na sensação que te gera, no sentimento, no estado emocional que te gera. Se gera pressão, culpa, né, frustração, é procrastinação na certa. Se gera sustentação, calma, foco, clareza, discernimento, é a sabedoria de esperar o momento certo. E aí é válido você se questionar: será que eu tô aguardando com medo de realizar ou eu tô nutrindo um projeto com calma? Tem coisa que só acontece quando tu diz sim, mesmo sem garantia nenhuma. Quando eu comecei a empreender, eu não tinha nenhuma garantia que ia dar certo. Quando eu decidi abrir minha agência de marketing, quando eu decidi atender um público muito específico de marcas conscientes, quando eu decidi
assim, sem dinheiro nenhum, sem garantia nenhuma, trabalhar só com isso e deixar todas as coisas de lado, eu não tinha garantia de que ia dar certo, mas eu tinha garantia de que eu tinha me preparado. Eu tinha feito a minha parte e eu estava fazendo consistentemente a minha parte. E deu certo, deu super certo. Mas só porque eu me mantive fazendo aquilo consistentemente ao longo do tempo, mesmo que em pequenos passos, até eu conseguir entrar de cabeça realmente e focar nisso, entende? Então tudo tem uma maturação, uma elaboração, mas às vezes tá durando tempo demais esse processo e não precisava, né? Não precisava. E aí, teu plano de 2026, você vai botar em prática ou vai ficar mais um ano procrastinando? Você não vai, né? Depois disso, você não vai. Vamos conversar sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, é muito importante para mim, para o YouTube dar esse vídeo, né, distribuir esse vídeo para mais pessoas. E comenta aqui também para eu saber que você se identificou com o conteúdo, tá bom? Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Deixem as ideias também, se vocês tiverem ideias de outros conteúdos, outras coisas que vocês querem ver, escreve aí para mim.